Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e amigos, amém? Deus esteja aí falando conosco nesta manhã, poderosamente, que nós venhamos ouvir a sua instrução, que o poder do Espírito Santo do nosso Deus esteja agindo com bondade sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Rubi Souza, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, a data desse dia, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor tem sido maravilhoso para conosco e nós temos a oportunidade, mais uma oportunidade nessa manhã de estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu venho com um texto aí das Sagradas Escrituras que está em 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu quero abrir aqui para estarmos compartilhando, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar compartilhando com os amados irmãos a respeito de 1 Coríntios, capítulo 13, amém? Glórias a Deus. Já falei com os irmãos que esse computador aqui, ele está meio mequetrefe, né? Então eu tenho que estar usando de sabedoria com ele aqui, que as letras que a gente coloca não são as letras que saem, mas Deus é bom. 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não folga, aleluia, mas sim folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo, aleluia, ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas mas também conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida das minhas amadas irmãs. Eu tenho um texto também aqui que eu trouxe a respeito do poder da decisão.
porque o que eu quero te dizer nessa manhã é que o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Diz assim, a importância do poder da decisão. Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. O poder da decisão é um fator crucial. Aleluia. Glórias a Deus. É um poder crucial na vida. Os desafios, as oportunidades e as tomadas de decisão são fatos constantes do dia a dia de muitos seres humanos. Basta observar o seu cotidiano. Podem ser questionamentos mais simples como ir, aleluia, ou não à academia. Dormir mais cedo ou acordar mais disposto ou ficar acordado até mais tarde. Comer ou não sobremesa. E assim vai. Obviamente, algumas decisões são mais complexas, tais como comprar uma casa ou não, ter filhos ou não, trocar de empregos ou ficar na zona de conforto, abrir um empreendimento ou não, entre outros. O poder da decisão é muito essencial para manter a saúde física e mental. Mas nem sempre é uma tarefa fácil em situações mais complexas. Tomar um veredito exige tempo, discernimento e análise. Além disso, em alguns casos, as consequências podem ser altamente prejudiciais. Mesmo assim, uma coisa é certa, é preciso ter uma determinação. Quando alguém deixa de decidir, entrega a vida ao acaso. Claro que existem momentos que ocorrem por conta de fatores externos, tais como a morte de um ente querido, uma demissão inesperada e a mudança de cidade de um amigo. Mesmo em condições como estas, cada ser humano é responsável pelo máximo. Aleluia. Oh Deus, é responsável pelo próximo passo. E este só acontece quando se exerce o poder da decisão. Nesse processo, você vai deparar com momentos de dor, frustração, impaciência, insegurança necessárias para qualquer trajetória de vida. No final de tudo, será melhor ter passado por momentos turbulentos e vencido do que ficar apenas no e se. Nós precisamos entender que as decisões elas precisam ser tomadas. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Deus, Ele nos dá o poder da decisão. E quando eu digo, amados irmãos, a respeito do poder da decisão em relação a um casamento, em relação a um cônjuge, em relação à vida conjugal, em relação à vida com os filhos, em relação a tudo que se diz que envolve o amor, nós precisamos tomar decisões, e as decisões têm que ser baseadas nas Sagradas Escrituras, conforme no texto que nós lemos. Eu não posso fugir disso que está escrito. Ele fala que o amor tudo sofre. O amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Ele não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ele não se porta com a indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece. A gente precisa entender que tem situações na vida, amados irmãos, que a gente tem que fazer tudo em prol do amor. E o motivo, a motivação de eu estar trazendo essa programação nessa manhã a respeito, falando do amor, é que tenho visto muitas decisões serem tomadas erradas. Porque se eu tenho um relacionamento, se eu tenho um casamento, eu preciso lutar por ele. E muitas vezes a gente olha assim um casal bonito, né? E muitas vezes as pessoas tomam a decisão de não estar investindo nesse amor. Teve uma senhora que ela me ligou uma época e ela disse assim: olha, meu marido, ele ficou cego e eu tenho tratado ele com muito carinho, eu tenho dado comida, eu tenho levado ele até o banheiro para tomar banho, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e eu tenho investido, eu tenho feito muitas coisas, mas a cada dia que eu faço, mais irritado ele fica. E eu disse para ela assim: os irmãos vão me perdoar o jeito que eu vou falar, mas é o único jeito que eu sei falar. Eu falei para ela: mas a senhora tem aguarda a plantinha? Ela disse assim: nem planta eu tenho. Aí eu disse assim: a senhora não entendeu, é que o seu marido ele ficou cego. Mas ele continua com fome, ele continua com sede, ele continua com sentimentos, ele deseja beijar a senhora, ele deseja ter relações sexuais com a senhora tem feito isso, tem dado comida, tem dado água, tem dado banho, mas eu não tenho beijado, eu não tenho abraçado, eu não tenho me relacionado sexualmente com meu marido. Então a irritação é essa, senhora, vai e continue amando, seu marido só ficou cego, mas outras coisas continua todas as mesmas coisas. A senhora precisa estar se relacionando com seu esposo. Muitas coisas, amados irmãos, que nós fazemos em relação ao nosso cônjuge, a gente olha assim e talvez por causa de uma patada, por causa de uma palavra maldita, e a gente fecha a cara, a gente passa uma semana, passa 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem falar, e muitas vezes nós não nos relacionamos sexualmente. Um dorme no sofá, o outro dorme, aleluia, na cama, fala assim: vamos dar um tempo, e naquele tempo que se dá, a pessoa vai trabalhar, encontra outra pessoa e ali se relaciona sexualmente. Quando vê, nasce uma criança, e aí o casal resolve voltar e fala: ó, nesse tempo que a gente ficou separado, nesse tempo que a gente se deu, eu encontrei outra pessoa, fiquei grávida. Agora o casal ele resolve voltar, mas ele tem um fruto extraconjugal. Muitas situações têm acontecido nesse inteirinho, muitas situações têm acontecido nesse meio. E muitas vezes, amados irmãos, é culpa minha, é culpa tua. Muitas vezes a gente deixa de estar aguando a plantinha no sentido de estar regando esse amor. E falando assim: eu decido, eu tenho o poder da decisão. E as Sagradas Escrituras, ela diz que eu tenho que pagar um preço para ter um relacionamento com meu esposo. Eu estou sofrendo, está dizendo, o amor, ele tudo sofre, ele tudo espera. E a gente precisa investir pesado, amados irmãos, porque muitas vezes
um relacionamento de 20, um relacionamento de 15, um relacionamento de 10, seja qual for o tempo, mas você tomou uma decisão diante, aleluia, de um sacerdote, você tomou uma decisão diante de um pastor, de um padre, você tomou a decisão de estar com aquela pessoa até que a morte os separe. Você precisa colocar as coisas em pratos limpos, você precisa sentar e conversar, você precisa estar colocando as coisas em ordem, sentar para conversar, falar, olha, isso não está caminhando bem, a gente precisa agir nesse sentido, isso não está me fazendo bem, você precisa mudar nessa outra coisa. E muitas vezes, amados irmãos, nós queremos continuar empurrando com a barriga, muitas vezes a gente quer fazer conforme nós, naquele tempo que nós éramos solteiros, nós fazíamos. A gente quer continuar fazendo no casamento, mas a gente precisa mudar por aquele amor que a gente tem agora, por aquele matrimônio que nós temos agora, pelos filhos. Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer a diferença. E muitas vezes, amados irmãos, a gente deixa de estar pagando o preço, e muitas vezes, amados irmãos, o casamento vai por água abaixo. E hoje o que se vê, amados irmãos, eu não estou aqui, como eu posso dizer, martirizando ninguém. Eu não estou aqui dizendo que você está em um relacionamento que todos os dias você apanha, todos os dias você está com as costas roxas, muitas vezes você está com o olho roxo, já quebrou um dente, já quebrou um braço, você está sendo violentada. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo um relacionamento sadio. É isso que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamento que algumas picuinhas e algumas divergências têm destruído, entendeu? Estou dizendo a respeito disso, porque tem relacionamentos abusivos, relacionamentos que até eu mesmo não estaria nesse relacionamento, mesmo sendo pastor, não posso deixar de falar a verdade, entendeu? Eu não vou estar num relacionamento abusivo, um relacionamento que tem me destruído e destruído a minha pessoa em si, destruído o meu caráter, destruído a minha vida por causa disso. Claro que não vou fazer isso, mas a palavra do Senhor diz: se possível for, tenha paz com todos. Nós precisamos entender isso, é isso que eu estou falando, porque tem situações que elas começam dessa maneira, começam pequenas, entendeu? E aí a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã José Vidal, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Então é isso que eu estou falando, a respeito de situações que a gente olha, vê um casal bonito, filhos bonitos, um longo tempo de relacionamento, e que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão é: eu decido amar. E nessa minha decisão eu preciso sentar, eu preciso conversar, eu preciso expor aquilo que realmente eu estou sofrendo dentro desse relacionamento. Eu preciso que essas coisas venham chegar a um ponto determinado comum a nós dois. Eu preciso que você venha me escutar e se posicionar nessa área que você está deixando falhas. E assim ambos, né, colocam aí a situação em ordem e volta verdadeiramente a estar tendo um relacionamento abençoado pelo nosso Deus. Então, tem um outro texto aqui, ele fala que eu quero também trazer para os amados irmãos. Muitas vezes o tempo que a gente tem é um tempo muito ínfimo, né? É pouco tempo para nós estarmos preparando as coisas para trazermos aqui, né? O poder da motivação. Preste bem atenção. Entender melhor o poder da motivação é importante compreender.
um princípio básico sobre o comportamento humano e os fatores motivacionais. A motivação é como um iceberg. Está, ou melhor dizendo, esta é uma premissa que norteia todo o conceito de motivação. Mas por que iceberg? Justamente porque o grande bloco de gelo possui cerca de 80%, desculpem, de sua massa submersa na água. O que quer dizer isso? Ele está escondido 80% do seu corpo, não sendo visível. A outra parte que fica exposta, bem menor, metaforicamente, representa o meio em que vivemos e as pessoas com quem convivemos. Bem, creio que já deu para entender que, comparando a motivação com iceberg, a parte mais representativa para estarmos motivados depende de nós. A parte que nos cabe para estarmos motivados é os 80%. As outras pessoas, a empatia, a chefia, a sociedade, a família, tudo que nos cerca tem menor influência em nossa motivação do que a capacidade de ação e reação de cada pessoa. Motivação tem a ver com o querer fazer, com vontade, com interesse, com iniciativa, e isso depende mais de você do que dos outros. Por isso é comum vermos pessoas em ambientes espetaculares e desmotivadas. Outros com tantas possibilidades de ser felizes, mas ainda assim desanimadas. Criam uma expectativa maior no que está em volta e esquecem que o grande fator desencadeador da motivação está na própria pessoa. Ninguém será capaz de motivar alguém a aprender um idioma se ela não tiver interesse ou necessidade de aprender. Isso é um fator. Sendo assim, o poder da motivação se reflete através de atitudes que temos diante da vida. Como cada um lida com as situações. Na verdade, o que interessa a cada pessoa. Costumo lembrar que os participantes das palestras que realizo sobre este tema, que todos temos duas escolhas a fazer todos os dias quando acordamos. Farei o dia de hoje um bom dia ou um mau dia? Esta é uma decisão que tenho de tomar diariamente. Esta é outra premissa, o poder de escolher seu destino, o poder de ser, aleluia, estendida para todos os aspectos de nossa vida. Farei meu trabalho hoje com interesse, dedicação ou sem vontade de qualquer forma, arriscando ser demitido. Por isso, tratarei as pessoas com quem convivo com educação e carinho, sem nada esperar em troca, ou agirei com indiferença, como se elas não existissem. Buscarei uma nova oportunidade, aleluia, na empresa em que trabalho, ou até mesmo no mercado, ou continuarei fazendo o que não gosto apenas porque preciso. Tem uma chance para você, contudo, é importante
ressaltar que toda escolha leva a consequências. O resultado de cada escolha pode ser um risco ou uma oportunidade de você ter perdas ou ganhos. Isso me faz lembrar da história sobre um general que colocava os presos sentenciados à morte uma chance de escapar do pelotão de fuzilamento, a Porta Negra. Certa vez o soldado, intrigado com o fato de que todos os condenados, ao se depararem com a decisão final de enfrentar o pelotão de fuzilamento ou passar pela Porta Negra, escolhia o fuzilamento. Perguntou o general: Senhor, por que ninguém escolhe passar pela Porta Negra? Afinal, o que há atrás daquela porta? O general disse para o soldado, aleluia, que conferisse ele mesmo o que havia do outro lado. A grande surpresa, a saída do presídio, era a saída do presídio. Ao que o general completou: o ser humano prefere aquilo que conhece, mesmo que represente o seu final, do que enfrentar. E você está preparado para assumir responsabilidades de suas escolhas? Isso também tem a ver com motivação. A pessoa que usa o poder da motivação não tem medo de riscos, pois sabe a capacidade de reverter situações mais difíceis depende mais dela do que do meio. Lembre-se do iceberg. O indivíduo que acredita no seu potencial motiva-se para superar as dificuldades. Um dos casos mais célebres da história de Thomas, aleluia, Alva Edison, considerado um dos maiores inventores da humanidade, enfrentou muitas vezes descrédito da sociedade sobre seus inventos, teve diversos fracassos, mas nem por isso desistiu, sempre acreditou em sua capacidade, era uma pessoa motivada, transmitia isso para seus auxiliares e discípulos. Lembre-se, aleluia, por mais forte que sejam as pressões externas, elas representam apenas 20% da sua capacidade de estar motivado ou não. Apoiar-se mais nos motivos externos certamente levará à frustração e demonstração. Acredite mais em você, busque seus sonhos, traga sua motivação para fora, desperte um interesse escondido que habita dentro de você. Seja mais feliz agindo com entusiasmo. As pessoas gostam de pessoas otimistas, alegres, motivadas. Ou você conhece alguém que escolheu, aleluia, um derrotado, aleluia, um pessimista para viver junto? Abrace as oportunidades, é melhor ainda, crie oportunidades. Quando se usa o poder da motivação, é possível inventar, aleluia, as chances de ser feliz, assumindo os riscos e indo em direção aos seus objetivos. O que eu quero trazer, aleluia, a respeito das palavras, aleluia, desses textos que eu trouxe, amados irmãos, é que nós temos o poder da decisão, se eu quero continuar no meu casamento ou não. E muitas vezes as pessoas querem continuar no casamento, ama a outra pessoa, ama o cônjuge, mas tem feito ao contrário. Ao invés de estar, aleluia, aguando a plantinha, ao invés de estar aí investindo no seu casamento, a cada dia que se passa, ela está deixando a plantinha sem água, ela está deixando de investir, e quando ela percebe, o casamento já se foi. Ela não está mais dentro daquele casamento, embora vivendo juntos, embora estando juntos, eles já se foram há muito tempo, um para cada lado. Nós precisamos entender o poder da decisão. Eu decido amar. Uma vez, eu e minha esposa, eu era muito reclamão, né? E sempre fui reclamão. Minha esposa era mais centrada. Hoje em dia, né, graças a Deus, o Espírito Santo trabalhou e hoje eu sou mais concentrado. Mas o que eu quero dizer a respeito disso é que nós estávamos dentro de um gabinete com o nosso pastor. O pastor, ele diz assim: você ama
a sua esposa? Eu digo, amo. Ele disse, se as coisas que estão do lado de fora nada mais importa, invista. Nós precisamos entender, amados irmãos, quando nós temos o poder da decisão, nós decidimos amar. É uma decisão, amar não é um sentimento, eu decido amar, eu decido investir na minha família, eu decido investir no meu esposo, eu decido investir na minha esposa. E aí a gente tem um casamento, quando eu desisto, o casamento já não existe mais. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, Deus opera. E opera maravilhosamente, de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos entender o que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. E ela vem aí com, aleluia, palavras lindas, né? Através do nosso apóstolo Paulo, né? Ele trouxe essa palavra de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, aleluia, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, sustento para os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Aleluia, glórias a Deus. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Nós precisamos entender, quando nós absorvemos as coisas de Deus, fica muito mais fácil. Quando nós damos o braço a torcer, nós nos entregamos, amados irmãos, Deus, Ele faz a obra. E esse amor que eu quero colocar aqui, que eu estou colocando, eu quero dizer para você que não é somente em relação ao esposo, mas é em relação a um filho, uma filha, em relação a um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia. Esse amor que Deus está falando, nós precisamos entender que o ódio causa frustração, o ódio causa doença. E nós precisamos aprender a amar, nós precisamos fazer a diferença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pelo teu poder. Aleluia. Nós te agradecemos pela tua unção, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, ultrapassando, ó Pai, aleluia, os nossos limites, ó Pai, os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, levar, Senhor Deus, os nossos relacionamentos adiante, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ensina a amar assim conforme o Senhor nos amou, ó Pai. Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que mesmo, ó Pai, que nós agimos, ó Pai, infielmente, o Senhor continuou fiel, o Senhor tem continuado fiel. E assim, ó Deus, nós nos colocamos nessa manhã diante, aleluia, do teu poder, da tua unção, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos, das nossas amadas irmãs, ó Pai, aleluia, da nossa igreja, da liderança, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja operando, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, em toda a membresia, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre teus filhos e tuas filhas nesta manhã, Pai. Que possamos aprender com o Senhor, ó Pai, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando diligentemente, em nome de Jesus Cristo. Deus esteja aí fazendo uma obra, aleluia, infinita sobre a tua vida, amém? Receba a bênção apostólica, que Deus, aleluia, glórias a Deus, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam
Amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja te abençoando, te guardando, lavando, remindo e transformando para a honra e glória do Papai que está no céu. Amém? Que o Papai que está no céu esteja contemplando aí, aleluia, a tua vida, te abençoando, fazendo aí uma obra maravilhosa na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Uma boa terça-feira. Hoje nós temos o culto, hein? Nós temos o culto aí às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Você será muito bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe.